Olá pessoal, mais uma reviravolta no caso Sara Mariano, e as últimas palavras do suspeito recentemente preso, Davi Oliveira, deixaram muita gente intrigada. Vamos analisar um trecho da entrevista que ele concedeu, e sinceramente as coisas estão ficando ainda mais estranhas. Vou apresentar alguns pontos intrigantes que foram mencionados por ele, e vamos discutir sobre isso. Mas antes de entrarmos nos detalhes, peço que vocês interajam com o vídeo, deixando seu like, isso ajuda bastante o canal. Além disso, se você ainda não faz parte da família, inscreva-se para receber atualizações sobre o caso Sara Mariano e outros assuntos importantes. Agora, sem mais delongas, vamos para as notícias após a vinheta. Meus amigos, as reviravoltas no caso Sara Mariano estão se intensificando a cada dia, e quando digo que piora, não me refiro ao avanço do inquérito policial, que graças a Deus está progredindo, mas sim às revelações sórdidas que vêm à tona constantemente. A cada dia surgem novos detalhes, depoimentos diferentes e incidentes que deixam todos perplexos. Inclusive, há alguns assuntos pendentes que estou prestes a comentar, mas sempre que estou prestes a abordá-los, algo novo acontece no caso Sara Mariano. Diante das perguntas frequentes do público sobre o caso e considerando que estamos nos aproximando da resolução final, tenho dado prioridade a essa história. Recentemente tivemos a prisão de mais um suspeito, Vitor Gabriel, cujo depoimento, na minha opinião, foi o mais transparente até agora. Era uma questão de tempo até sua prisão, e suas últimas palavras, sinceramente, não comoveram muita gente. Vamos analisar juntos. Para todos vocês, para minha família, todo mundo. Me perdoe em nome de Jesus. Você acha que vocês todos têm culpa igualmente? Eu não sei dizer, né? Cada um agiu da forma que... Cada um queria que vamos pagar sim pelo nosso ato. Tá arrependido? Demais. Como você tem passado esses dias pensando em tudo que aconteceu? Pois é, a gente volta a falar ao vivo aqui da delegacia de Dias d'Ávila, onde o Vitor Gabriel está preso, ele que saiu agora há pouco para ir até a audiência de custódia no Fórum Criminal aqui de Dias d'Ávila. Estamos aguardando o retorno dele. Na saída aqui, eu tentei conversar com o Vitor Gabriel. Ele apenas confirmou com a cabeça que estava arrependido, mas não quis responder mais nenhuma resposta. Gente, longe de mim condenar alguém, isso é para Deus. O arrependimento sincero é uma questão entre o homem e Deus. No entanto, nesta esfera humana, sabemos que o arrependimento de Vitor não pode remediar a situação. Ele teve muito tempo para se arrepender, pois, como foi constatado, esse crime foi planejado. Soraya, irmã de Sara, compartilhou o depoimento de Vitor, questionando por que ele não se arrependeu, especialmente nos últimos momentos. Vitor foi quem segurou Sara durante a execução. Imaginem assistir a uma cena assim, presenciando a execução fria de uma pessoa inocente e indefesa. Isso já exige uma frieza enorme. Imaginem colaborar diretamente com essa execução. Ele teve até o último momento para se arrepender, mas após o crime, com a prisão de Ederlan e Zadok, nada de Vitor se manifestar. Só quando foi descoberto pela polícia e intimado é que ele expressou arrependimento, mas infelizmente agora é tarde demais. Não entro na esfera espiritual entre ele e Deus, pois isso é algo pessoal. No entanto, sua ação é irremediável. Um arrependimento tardio, exposto perante a sociedade quando já não há escapatória, é suspeito. O questionamento da polícia não é simples como o de um repórter, é o serviço de inteligência. Ele confessou quando não tinha mais para onde correr. Agora vai responder e pagar pelo que fez. Quanto ao cantor Davi Oliveira, continua dando entrevistas, se defendendo e participando de podcasts. Em uma nova entrevista, ele mencionou coisas que conflitam com o que disse anteriormente. Vamos analisar o trecho atual e comparar com o que foi dito anteriormente para avaliarmos. Dê uma olhada no que Davi falou agora em uma nova entrevista. Você, nesse dia, no dia que esse crime
ocorreu, né? Que foi o dia 24, foi a terça-feira, o último dia que Sara Mariano acabou sendo vista com vida, né? Ela foi levada de Valéria até Dias Dávila pelo motorista Gideão. Como é que se deu esse encontro? Isso teve um horário específico? Você lembra se foi depois que esse crime teria ocorrido? Foi no final da noite? Foi no início da noite? Como é que foi esse encontro? Alicia, Casé, na terça-feira eu tive um encontro com um amigo meu, locutor, Salvador Norte Shop. Eu trabalho no Carrefour como locução e impacto. Quem sabe me conhece que eu trabalho também com agenda e também com locuções. E a gente ia se tratar como Black Friday. Então eu marquei com ele 4 horas da tarde. E eu falei com o Zadok para me encontrar no Salvador Norte Shop às 8 horas da noite. Só que ele se atrasou, ele disse que estava fazendo trabalho e me ligou que disse que ia ficar atrasar. Eu falei, olha meu esposo, eu vou embora. Porque tá tarde, então eu não vou mais com a Zadok nela. Então venha para casa. Peguei um ônibus em Estação Mussurunga, fui pro metrô Mussurunga. Eu estava em intermediação entre Pernambués e rodoviária. Ele me liga, Davi, solte e vai ver uma passagem. Eu falei, esse horário, uma passagem, não tem como não, pô. Ele não vai lá na rodoviária, que às vezes tem o último ônibus, Lícia, para pegar pra rodoviária. Eu falei, rapaz, não tô sabendo disso não. E aí eu subi, fui lá na rodoviária, Camurugipe, fui lá na regional, não tinha. Ele falou, ó, então, fique aí, que eu tô com o Gideão fazendo um trabalho e eu vou te buscar aí na rodoviária, eu e o Gideão. Gideão tá sem celular, então, tipo, você vai ligar pra mim e eu ligo pra você na hora que eu estiver indo. Eu falei, tá bom. Deu 9h30, deu 10h30, deu 11. Quando ele me liga essa faixa de 11 horas, ele mandou ficar na parte em frente àquele módulo, no táxi. Ele passou lá 11h30 da noite, me pegou lá. Tudo que eu tô falando aqui, Lícia e Casemiro, eu tenho provas, né, de câmeras, tudo, o delegado já sabe de tudo que eu tô falando aqui, tá tudo investigado. Eu fui diretamente pro condomínio dele. Quando eu cheguei no condomínio, ele me deixou à parte na sala, né, na casa dele, e foi conversar com o Gideão e esse Vitor. E eu não conhecia esse Vitor, né? Praticamente não conhecia. E ele começou a ficar nervoso em casa, tá? Isso por volta de 2h30, 3 horas da manhã, começou a ficar nervoso e começou a contar, dizendo, ô velho, matei alguém e tal. E então ele começou a me ameaçar. Nesse momento ele começou a me ameaçar. Ó, se você contar isso aqui que eu tô contando, vou matar você e sua família. Olha lá, velho. Eu falei, não vou falar nada a ninguém não, vou falar nada a ninguém não. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou muito medroso. Se eu soubesse disso tudo aí, eu saía correndo, alguma coisa, mas eu não tinha nem dinheiro, porque o dinheiro de R$200, ele me deu pela manhã, que eu peguei em espécie, entendeu, Lícia? Nesse momento aí, a gente foi pra feira, comeu pastel com suco e tal, e ele me obrigou a pagar o Uber. Isso eu tenho provas na delegacia. Paguei o Uber, fui pra casa de Ederlan, chegou na casa de Ederlan, eu fiquei no estúdio e eles ficaram uma parte conversando dentro da cozinha, né? E depois, deu 4h30 da tarde, minha esposa começou a ligar que eu tinha uma campanha na igreja, onde eu congrego. Essa campanha era Milagre Urgente e eu tinha que estar participando porque eu era cantor do dia. Então, eu subi a ladeira. Nesse momento que eu estava subindo a ladeira da casa de Ederlan, como vocês sabem, ele começou a dizer, ó, eu vou dar a paz do Senhor a você, vou dizer, olha, que eu conheço sua esposa é liguaruda, se ela falar alguma coisa, você tá ligado, que eu mato você e sua família. Falei, não, mano, não, tudo bem. Nesse momento que eu fui pra casa. E aí ele ficou te ameaçando, você ficou com medo. Sim. E agora, depois que Bem, pessoal, aí está um trecho da fala do Davi Oliveira. Não vou condená-lo. Né? Deixo essa tarefa para as autoridades que estão investigando. Aqui faremos apenas algumas observações. Uma observação que não posso deixar de fazer é que acho extremamente estranha e atípica essa situação. Como mencionei sobre a declaração do Elicácio, que se apresenta como suposto amante de Sara, quando diz que Ederlan ligou para informar sobre outro amante de Sara. Imaginem um marido ligando para o primeiro amante da mulher para falar sobre um segundo amante. Isso é totalmente esquisito e fora do comum. Da mesma forma, acho extremamente estranho Zadok ter contatado Davi. Ele cometeu o crime, e então chama Davi para ficar próximo a ele. Parece que ele queria colocar uma testemunha na cena do crime, como se quisesse ter uma testemunha que pudesse colaborar de alguma forma. Nenhum criminoso vai querer colocar uma testemunha em um crime se essa testemunha não puder colaborar de alguma maneira. Ele revela todo o seu segredo para Davi Oliveira, ficando vulnerável a ser descoberto, quando até então ninguém sabia disso. Qual é o objetivo? Qual o propósito? Qual finalidade? Ele conversa, desabafa sobre esse crime com Davi, e isso não dá para entender. Ele queria apenas desabafar, apenas obter apoio moral de Davi?
Fica estranho. E fica ainda mais estranho quando Davi fala que Zadok teria admitido ter tirado a vida de alguém. Vocês chegaram a dormir? Não, chegou a dormir. A noite toda foi conversando? Conversando. E ele confessou o crime também? Ele não confessou o crime, não. Não confessou o crime. Ele falou que Adelã mandou matar. E aí, Zadok assumiu o crime ou não? Em algum momento, Davi ouviu Zadok afirmando que tirou a vida de Sara ou não ouviu? Começa a ficar um pouco contraditório, né? E vamos falar aqui sobre Zadok, que se apresentava como falso bispo. Zadok, você tem uma das consequências desse caso que me deixa muito triste. Ver pessoas que acabam se escandalizando em relação ao evangelho, ver pessoas que desanimam de ir para a igreja por conta disso. Eu até me lembro de Davi, quando cometeu aquele pecado terrível. Ele praticamente planejou a morte de um homem leal a ele para ficar com a mulher desse homem. E aí, quando Deus fala com Davi através do profeta Natã, ele diz: olha, você deu vazão para que os inimigos do Senhor blasfemem. E é isso que está acontecendo. Muitas pessoas estão blasfemando contra Deus, muitas pessoas perdendo totalmente a credibilidade em relação às igrejas. Até a testemunha que se apresentou dizendo que foi vítima de Zadok, eu mostrei aqui para vocês no canal o depoimento dela. Se vocês não assistiram a esse vídeo, assistam, é a face mais obscura do bispo Zadok, um vídeo muito esclarecedor. Só que há uma parte do depoimento dela que eu não mostrei. Vou mostrar agora, algo que ela falou, porque mostrei no outro vídeo apenas o que era pertinente àquela situação. Mas dá uma olhadinha aqui em uma fala dela que acho triste, e a gente entende o trauma, o sofrimento que a pessoa fica. Dá uma olhada. Quantos anos? 27 anos. Quando você foi vítima dele, você tinha? 17 anos. 17 anos, adolescente. Sim, adolescente ingênua, porque eu, na época, acreditava muito que as pessoas da igreja não maldavam, né? Não tinham essas maldades, então era tratado como irmãos, né? Então tinha muito essa inocência e caí na armadilha de Zadok. Você sempre participou de cultos? Sim, sim. Você é evangélica? Sou. Não frequento, não sigo a igreja, né? Mas por causa dessas coisas, desses traumas que tomei. Mas acredito sim no meu Senhor Jesus. Pessoal, sinceramente eu compreendo a frustração dessa moça e de outras pessoas que passaram por experiências similares, sendo tremendamente feridas, abusadas e decepcionadas em um contexto eclesiástico. Entendo que existem diversas situações, mas não podemos generalizar. Se observarmos bem, entre Jesus e os discípulos estava Judas, do qual o próprio Jesus falou: não escolhi a vós, os 12, mas um de vós é um diabo. Um diabo que estava vivendo entre Cristo e os discípulos. Se entre Cristo e os discípulos estava um diabo, você acha que as nossas igrejas estarão blindadas contra isso? Onde houver ser humano inserido, há a possibilidade de corrupção e maldade. Isso não é algo inerente ao contexto religioso, é inerente à natureza humana, que é inclinada ao mal aonde o ser humano estiver inserido. Há a possibilidade de maldades e atrocidades acontecerem. E isso vale para todas as religiões, segmentos e profissões. Como o advogado da família da Sara falou com muita sabedoria, existem frutas podres em todas as árvores. Advogados corruptos, médicos mau caráter, profissionais de diversas áreas que praticam injustiças. Não podemos generalizar um escândalo que ocorreu no meio eclesiástico para todas as igrejas, líderes e pastores. Quem se alimenta da Bíblia tem consciência do que a própria palavra diz sobre o joio e o trigo crescerem juntos. Estamos apenas testemunhando o joio tentando se camuflar no meio do trigo, mas uma hora ou outra, a máscara cai. Uma pessoa difícil de cair foi a Flor de Lis, que tinha um grande público, apoio de cantores evangélicos e até mesmo no meio secular. Mesmo assim, nada a blindou contra sua queda. Ela caiu e está presa. Todo aquele que tenta construir seu castelo sobre mentiras e falsidades, mais cedo ou mais tarde, enfrentará sua queda. O advogado da família da Sara ressaltou que essas laranjas podres não podem contaminar a igreja. Marcelo, é importante a gente ressaltar aqui que essas laranjas podres não podem contaminar a igreja. Boa, Essas pessoas que se utilizaram da palavra do Senhor são pessoas que jamais deveriam entrar na igreja. Então a gente tem que deixar isso aqui, porque infelizmente essas pessoas utilizaram, mas elas não vão
de forma alguma macular a finalidade da igreja, que é uma finalidade extraordinária, a religião e todas as outras pessoas envolvidas. Essas pessoas, esse tal do bispo, Que de bispo não tem nada, né, doutor? Perfeito. O Gideon se mascaravam utilizando, infelizmente, a palavra do Senhor. Então é bom a gente deixar claro, Marcelo. É bom a gente deixar claro isso. Eu jamais ia permitir isso. E isso, infelizmente, acontece em todas as profissões. Essas minorias que se mascaram é dentro da advocacia, é dentro da medicina, é dentro da enfermagem, é dentro da polícia. Mas essas minorias não vão macular essas instituições que sempre fazem o bem para toda a nossa sociedade. E é isso, pessoal. Chegamos ao final do vídeo de hoje. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre o assunto. Agradeço imensamente pela sua presença aqui no canal, pelo seu like, pela sua visualização. É o apoio de vocês que dá sentido ao canal continuar existindo. Se ainda não se inscreveu, não esqueça de se tornar parte da nossa família, ativando as notificações para não perder nenhuma atualização. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fiquem bem!